Beleza, meus amigos? Bem, sou Ricardo Príncipe de Mantua. Vou falar aqui de um assunto bem em voga de alguns anos pra cá, né? Que é a inteligência artificial. Parece brincadeira. É só eu começar a gravar algum vídeo aqui, parece que tudo quanto é coisa ruim aparece assim na minha vida. Já não chega esse maravilhoso YouTube já não recomendar mais vídeo nenhum do meu canal. Às vezes acontece assim alguns contratempos, né? Então, já que eu tô um pouco irado, deixa pra lá, né? Então, quando surgiu esse assunto aí de inteligência, já não chega essa mesa fazendo barulho, inteligência artificial, eu falei, aí tem coisa, aí tem dedinho de mercado financeiro. Por que que eu pensei isso? Porque eu trabalhei durante muitos anos da minha vida como programador para sistema financeiro. Eu também sou técnico em informática. Aí eu pensei assim, peraí. De repente, do nada, um mundo maravilhoso se deslumbra, se vê. Oh, gente, no final do arco-íris não existe um pote de ouro, existe a tal da inteligência artificial. Aí eu pensei, aí tem coisa. Aí falam isso daqui, falam isso dali. Eu fui programador, prestem atenção. O que vocês veem aí falando sobre inteligência artificial, eu testei tudo quanto é coisa. De situações de voz, porque eu também tenho uma situação aqui que eu vou começar a fazer artes de cantar, etc e tal. De imagem, tudo. Eu falei, peraí, mas cadê esse mundo maravilhoso? Onde que ele tá? Porque por aqui eu não tô vendo nada. E até soluções pagas eu testei, tá? Aí eu falei assim, peraí, isso daí tá cheirando alguma coisa estranha. Aí, né, você vê assim, de repente, empresas aí. Porque é assim, eu programei para mercado financeiro. Empresas de tecnologia, elas têm aquele dom, aquela aura, aquele tipo de situação assim, quase sempre é assim. Você compra alguma ação, uma ETF que tem alguma coisa ligada à tecnologia e torce para aparecer outra pessoa que pague mais caro, né? Não, vou ser sincero para vocês, eu trabalhei com isso, tá? Porque ele tem essas situações, né? É maravilhoso, é lindo. Sabe aquele tipo de situação, parece que alguém quer mostrar pra você o burro do cigano, sabe? Coloca um monte de coisa em cima do burro do cigano lá, lantejoula, colar, etc e tal, continua sendo um burro do cigano, né? Então eles tentam enfeitar tudo. Eu falei, peraí, aí tem alguma coisa aí meio estranha, tá? Então, de repente aí empresas de tecnologia subiram, etc e tal. Eu tenho 55 anos. Nos anos 2000, quando aconteceu a bolha de tecnologia, eu não era uma pessoa plugada, confesso. Mas sabe, se vocês forem estudar lá o que aconteceu com a bolha de tecnologia, eles achavam que você ia comprar roupa. Hoje em dia se compra, então, você ia fazer isso, aquilo, graças à tecnologia. Então lançaram um monte de empresas e sites, etc e tal, como se fosse assim o mundo mais divinal do mundo. Não aconteceu porcaria nenhuma, um monte de empresa aí simplesmente nem existe mais, etc e tal. Aí eu pensei, peraí, esse negócio aí tá esquisito, esse negócio aí tá estranho. E realmente estava estranho, e agora tem demonstrado realmente que inteligência artificial não é necessariamente tudo aquilo que eles pensavam. Vocês podem ver, até que na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, a Nasdaq, um monte de empresa ali deu uma subida, subiu, hoje em dia está meio lateralizado, está caindo e tal. Então o que eu quero falar para vocês? Prestem atenção, prestem atenção. Você acha que um engenheiro de software, ou que de repente um outro tipo de desenvolvedor, de repente lá um analista de sistemas, etc e tal. Você acha que essa gente do nada assim ele achou que tudo que estava sendo vendido com algo fenomenal, do nada assim na cabeça dessa gente falou: "Olha, meu Deus, Alice, olha aqui. Inteligência artificial não é necessariamente tudo isso, Alice. Oh, Alice. Oh, meus bytes. Minha placa aceleradora de vídeo, não sei o que lá o que." Vocês acham que do nada essa gente viu que não era tudo isso? Prestem atenção. Logicamente que essas pessoas já sabiam
muito que isso daí era tipo de um balão de ar, certo? Daí como se fala, bubble, uma bolha, certo? Uma bolha, nada mais do que isso. Então, preste atenção. Quando você vê alguma notícia, isso, aquilo, testem, certo? Façam ali, assim, algum tipo de estudo, etc e tal, porque, olha, sinceramente, eu não vi absolutamente nada disso. Eu testei um desses software de inteligência artificial para línguas, porque, assim, o meu ouvir é muito ruim em inglês. Mas é ruim mesmo. Em alemão também é ruim. Eu leio assim tudo, mas o meu ouvir é algo meio problemático. Eu testei um aí. Não, eu falava com o software como você fala com qualquer um aí, certo? Aí de repente, o que ele. E olha, você podia falar assim: I drink water. You drink milk. O desgraçado não entendia. Não. Aí você, por exemplo, você digitava lá e para ele falar, né? Aí vocês vão morrer de rir. Olha, te juro por Deus. Era umas pronúncias tão porca. Não. Uma coisa é você de repente tem um estudante, qualquer coisa. Por exemplo, eu trabalhei como IT contractor, né? Então, tudo bem, falar IT contractor. Aí você escreve lá e ele não pronuncia IT contractor. Ele pronuncia uma coisa nada a ver. Aí eu pensei assim, peraí, tem alguma coisa errada. E tem outra coisa que poucas pessoas falam também. Esses recursos de inteligência artificial, prestem atenção. Muito disso daí, você fala assim, nossa, vou rodar lá no meu no meu Windows 7 com lá, sei lá, um giga de processador, 1,5 GB de processador e de repente 2 GB de memória. Muitos deles não rodam, tá? O que isso leva? É uma solução que dizem que é divinal e feitas para hardwares mais novos e que logicamente custam mais. Fora outras coisas, que muito disso de inteligência artificial é aquela situação de consumir muita energia e de repente não dá aquele retorno esperado. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um vídeo, você pode colocar meu nome e contestar aquilo que eu tô falando. Então o que acontece? É mesmo assim, sabe? Sabe aquele tipo de situação assim, por exemplo, para você ir do ponto A ao ponto B, você de repente você pode ir com Fusca onde que de A para B a velocidade máxima é 80 por hora, ou você pode ir num super carro italiano, uma Ferrari, certo? Entenderam? Que também a velocidade na rodovia até o máximo 80 por hora. Então, tecnicamente, você vai chegar no mesmo lugar, certo? E os custos, logicamente, que uma Ferrari custa mais dinheiro, entendeu? Aí, o que acontece? Aí se viu isso daí, aí já existiam umas pessoas algum tempo atrás alertando sobre isso, tá? Aí o que acontece? Você, um afegão médio no mundo, falando algo que sobre tecnologia, que de repente não é tudo isso, de repente as coisas não podem acontecer assim, etc e tal, presta atenção. A primeira coisa que vão fazer com você é tentar te desqualificar. Você pode ser filho doctor lá, o PhD, você pode ser o que for, você pode ser uma pessoa lá do... Vão tentar te desqualificar. Vão tentar desqualificar você. Outra coisa, de repente você falando algo que não pode ser bem assim, aí já vem as pessoas, aquelas pessoas inquisitoras, e já te tratam você como uma pessoa anti-ciência, anti-modernidade, anti-tudo, tá? Tentam te colocar contra tudo. Rapidinho, fazer só um parâmetro e uma situação mais ou menos que acontece. Se você chegar e falar que grande parte das empresas listadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, a B3, grande parte delas, você pode comprar ações, grande parte dessas empresas, o que você receber como dividendos, juros sobre capital próprio, ou de repente
a empresa dá bonificações, dá mais ações e de repente a valorização da empresa também, que logicamente, tecnicamente tinha que subir as ações, né? A maioria das empresas vai perder para renda fixa, tá? Vai perder, porque eu programei para isso daí, etc e tal. Aí você vão pensar, nossa, mas então por que que as empresas estão na bolsa, etc e tal? Elas simplesmente listam ela lá e o mercado faz o preço, etc e tal, tá? Acontece isso. Então aí já, se você falar isso, já tentam te desqualificar. É isso, aquilo, tal, você não entende, você não soma isso, não soma. Então faz assim, ó, vai lá, compra uma ação e espera acontecer. Pronto. Então, o que que acontece? Tentam desqualificar, tentam falar que você não entende, isso, aquilo, etc e tal. Só vou dar uma olhada se tá gravando aqui, tá? Tá gravando. Aí você não entende, não, sabe? Tudo isso. Que tenta desqualificar. Então o que aconteceu? Aí viu que os hardwares subiram bastante. O consumo de energia desses equipamentos é grande. E o que entrega não é necessariamente aquilo que tanto se alardeava e falava. Oh, é algo fenomenal, etc e tal. Aconteceu o seguinte, alguns anos atrás, que poucas pessoas falam também, que são criptomoedas. O que aconteceu com as criptomoedas? Criptos. Uma cripto, duas criptos, né? 3 cripto, 1 milhão de criptos, etc e tal. Aquilo lá surgiu como algo revolucionário, divinal, maravilhoso, tá? Algo divinal maravilhoso, né? Por exemplo, o Bitcoin. Quer dizer, fala que é libertário, isso aí. Eu tenho ideias libertárias, etc e tal. Mas o que que você faz? Aquilo é cotado no quê? Numa moeda fiduciária, o dólar. USD, é o dólar americano, certo? E você, afegão médio que mora no Brasil, o que que você precisa fazer? Você precisa converter o teu real para dólar para comprar aquilo. Quer dizer, aí você já tem um quebra-quebra. Fora que as taxas são também elevadas, tá? Então se vendeu que criptomoedas era isso, era maravilhoso, é lindo. O que teve de golpe por aí, não que as moedas sejam golpe, mas às vezes as pessoas que intermediam isso, um monte sumiu, um monte de coisa. Aí o que que acontece? Os hardwares, as placas de vídeos, subiram tanto graças a isso daí. O consumo de energia elétrica subiu de uma forma enorme. Tanto é que tem um país da Ásia, que parte dela é central e outra parte dá para o mar da China. É um país assim, que a bandeira é vermelha com as estrelas. República Popular da China, tá? Quando eles viram que certos lugares da China estavam havendo muita queda de tensão, queda de corrente, a energia estava acabando ali. Eles descobriram que existiam bastantes fazendas de mineração de Bitcoin, tá? Então, além do hardware subir, estava dando problema de energia elétrica lá. O que que fizeram? Lá deram um jeito lá de dar um, tipo assim, tchau. Aí essas empresas de mineração foram tudo para a Ásia Central, tipo Cazaquistão, Turcomenistão, tá? Porque ali a energia até que é mais barata, mas algumas também deram problema. Então tentaram vender algo como divinal, maravilhoso, etc. Hoje o Bitcoin, para vocês terem uma ideia, virou um produto do mercado financeiro. É igual crédito de carbono, tá? Se você tem alguma dúvida, olhe. Então o que que acontece? Muitas coisas aparecem como maravilhosas, divinais, etc e tal. Creiam, alguém está lucrando e ganhando. Alguém está lucrando e ganhando, sinceramente. Se você acha que tudo no mundo são boas ideias e boas atitudes, alguém está lucrando e está ganhando. Como eu trabalhei também em comércio internacional, eu tenho bastante vivência em situações de mercados exteriores. Existem países da Europa que até uns dias atrás, e se o Google quiser tirar publicidade do meu canal, pode tirar, viu? Aqui eu já não ganho mais nada mesmo, praticamente meu canal sumiu. É que eles não gostam, diz a lenda que não se gosta muito de falar nesse assunto, mas eu vou falar. Tinha alguns países da Europa aí que os agricultores estavam jogando esterco na frente do parlamento, de casas de político. Por quê? Porque eles iam taxar a produção deles, o gado deles, as lavouras deles. Certo? Os Países Baixos, que coloquialmente se fala Holanda, são duas províncias lá que chamam Holanda, tá? Holanda do Norte e Holanda do Sul. Para vocês terem uma ideia, as pessoas estavam jogando esterco nas ruas, eles estavam tudo furiosos. Os Países Baixos
são dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, para quem não sabe. Aquele país daquele tamanho lá, que venceu o Mar do Norte, etc e tal, que grande parte dele está abaixo até do próprio Mar do Norte, né? É um dos países que mais exporta no mundo. Então, às vezes as pessoas não falam essas situações, né? Porque às vezes não convém, né? Aí o que que acontece? Eles vão ser taxados lá por causa de situações de mudança de clima, etc e tal, né? Teve um famoso oceanógrafo, e eu fui casado com uma oceanógrafa e engenheira química também, tá? Só que essas palavras foi o oceanógrafo que falou. Que o que altera realmente a temperatura e o clima no mundo são as águas dos oceanos, né? Ele falou isso, quer dizer, naquela época ele era visto como um ser celestial, certo? Uma pessoa de notável saber. Hoje em dia, se você fala isso daí, você é tratado como uma pessoa contra a ciência. Não, se você citar o, o Messias Jacques Cousteau, tá? Se você falar isso daí, você já está achado como uma pessoa anti-ciência. Por quê? Porque o bando, as pessoas que elas têm um determinado poder e um determinado lucro, porque o único poder que existe no mundo, eu falo isso que eu trabalhei nisso, tá? É o financeiro. O que você vê de poderio militar, etc e tal, basicamente é para manter o poder financeiro ou às vezes algum tipo de poder assim, vaidade pessoal, como algumas ditaduras cafonas que tem por aí, né? Tem umas ditaduras cafonas por aí, uns lugares totalitários de gente que Deus que me livre, olha, ditadura, a pessoa simplesmente não poder se expressar e ter algum poder opressor é uma desgraça do mundo, né? Deus que me... a Europa do Leste conheceu esse tipo de situação, né? Ainda bem que se libertaram desse tipo de câncer, né? Porque isso para mim é um tipo de câncer, né? Então, muito tem isso daí, né? O poder econômico é o que vale, tá bom? Então é um vídeo bem curto, eu vou até mostrar aqui num vídeo futuro que dá para salvar, por exemplo, é o LibreOffice Writer, né? Que dá, é como se fosse lá no pacote da Microsoft o Office que tem o de escrever, né? O Word nele. Dá para salvar, ele se abre, se interage. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tecnologia. Se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, você pode fazer um vídeo, inclusive falar até de mim, que eu sou uma pessoa totalmente liberal, tá? Não me ofendendo, porque assim, eu tenho uma filosofia budista. Eu estudei teologia, eu não tenho nenhuma religião, acredito que existe um ser criador, tudo, acredito em fantasma, assombração, tudo nisso, tá? Então eu tenho a filosofia budista. Então o que é assim? A filosofia budista é o seguinte: ataque se for atacado. Tá, então se você me tratar bem, eu te trato bem. Se você me atacar, aí a gente conversa de outra forma, sabe? Se vocês acham que às vezes o budista é aquela pessoa sentada na posição de flor de lótus e falando qualquer coisa assim, que lá quem criou aquilo lá foi Hollywood, tá? Se você tem uma ideia como que é um budista, existem monges budistas. As forças de defesa por exemplo, do Japão, a maioria das pessoas lá são budistas e shintoístas. Para vocês terem uma ideia, ele sabe armar e municiar uma metralhadora, ele sabe municiar um morteiro, ele sabe atirar com aqueles foguetes anti-carro, tá? Então aqui Hollywood também é brincadeira, né? Hollywood até brinco, né? Hollywood colocou o budista como um cara sentado e um mexicano com um cara com um chapéu na cabeça, né? Porque é só essas coisas, né? Tá bom? Que o universo abençoe vocês grandemente. Muito obrigado por acompanhar meu canal. Sejam felizes, tá bom? Então, inteligência artificial, sinceramente, pelo menos até onde nós estamos aqui, não é tudo isso que eles falam, não. Não é tudo isso que eles falam. Ah, deixa eu falar rapidinho, já que eu me despedi. Eu programava para plataformas de negociação, tá? Plataformas de negociação tem a ver muito com você colocar algoritmos, etc e tal, para certas operações. Por exemplo, eu vou comprar 10 mil contratos de petróleo. Vai, o crude oil lá, tal, o petróleo tal. Vou comprar 10 mil a um preço tal e vou vender a um preço tal. Eu posso programar isso como poderia fazer isso há 15 anos atrás, tá? Logicamente, vai entrar a ordem lá e vai acontecer isso. Então, se eu acreditar e realmente acontecer isso aí, eu posso ganhar ou eu posso encerrar e perder, né? Então,
Inteligência artificial, de uma forma ou de outra, existe aí até de formas mais simples, como, por exemplo, você programar uma plataforma de negociação para negociar um ativo como o petróleo. Ou como você pode, por exemplo, negociar algum tipo de ativo, até na própria B3. Existe plataforma, você pode negociar aí que tipo de operação que você vai fazer. Isso daqui não é nenhuma indicação de que você deve ou não fazer com o teu dinheiro. Tá? É um exemplo simples de inteligência artificial que existe há anos, tá? E praticamente ninguém fala disso, né? Tá bom? Que o universo abençoe vocês grandemente e assim seja. Obrigado.